Você já se sentiu sozinho, sem forças e sem direção, em meio a uma luta que parecia maior do que você poderia suportar? Talvez tenha se perguntado: será que Deus realmente está comigo agora? Essa dúvida ecoa no coração de milhares de pessoas todos os dias, mas a resposta foi dada pelo próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, quando prometeu: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Essa não é uma ideia abstrata, mas uma realidade viva: a presença constante do Espírito Santo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que o maior segredo da vida cristã não é apenas olhar para a cruz, mas viver cheios do Espírito, porque é Ele quem consola, fortalece e transforma. E antes de seguirmos mais fundo nessa reflexão, eu quero te convidar a ficar comigo até o fim deste vídeo. Essa mensagem pode mudar completamente a forma como você entende a presença de Deus na sua vida. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que precisa redescobrir o poder do Espírito Santo. No mundo moderno, somos ensinados a depender de recursos humanos, tecnologia, dinheiro, status, mas quando tudo isso falha, percebemos o vazio que fica. É nesse vazio que a promessa de João capítulo 14 se torna preciosa. Jesus não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Ele não é um visitante ocasional, mas um amigo constante, presente nos detalhes da vida e nas grandes batalhas. Spurgeon dizia que o Espírito é o sopro divino que renova a alma cansada, trazendo esperança onde havia desespero. Muitos vivem uma fé limitada porque não entendem o Espírito como pessoa. Pensam que ele é apenas uma força, mas na verdade ele é a terceira pessoa da Trindade, que deseja se relacionar conosco. Seu poder não se revela em espetáculo segundo o padrão do mundo, mas na transformação silenciosa do coração. Um espírito endurecido aprende a perdoar, uma alma ansiosa encontra paz, uma mente confusa recebe direção. Esse é o segredo revelado por Jesus. A vida cristã não é apenas esforço humano, mas cooperação com o Espírito que habita em nós. Sem ele, a fé se torna pesada, um conjunto de obrigações. Mas com ele, a fé se torna a vida abundante. Paulo escreveu aos Romanos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso significa que não existe fraqueza que ele não possa fortalecer. Essa é a vitória que Spurgeon pregava com tanto fervor. Viver no Espírito é experimentar hoje o poder que muda destinos. Essa promessa também nos mostra que o Espírito Santo não é eventual ou temporário, mas permanente. Jesus não disse que ele viria por um tempo, mas que estaria conosco para sempre. Essa é a segurança que o cristão precisa. Ainda que as emoções mudem, ainda que as circunstâncias se alterem, a presença do Espírito é estável e constante. Spurgeon afirmava que a grande tragédia de muitos é viver como se estivessem sozinhos, quando na verdade tem o Espírito habitando dentro de si. O Espírito Santo também é quem nos ensina e nos lembra das palavras de Cristo. Quantas vezes nos deparamos com situações em que não sabemos o que fazer, e de repente um versículo surge em nossa mente trazendo clareza? Isso não é acaso, é obra do Espírito. Ele é o nosso mestre interior, aquele que nos guia em toda a verdade. É por isso que a vida cristã não é uma caminhada de ignorância, mas de revelação contínua. Spurgeon dizia que o Espírito abre os olhos da fé, permitindo que vejamos Cristo em cada página da Escritura. Essa atuação silenciosa e constante do Espírito é o que sustenta o cristão em meio às maiores provações. Quando a dor bate à porta, ele consola. Quando o medo paralisa, ele encoraja. Quando a dúvida invade, ele ilumina. Não é à toa que Jesus o chamou de Consolador, porque em todas as circunstâncias ele está ao nosso lado. Spurgeon lembrava que a maior prova do amor de Cristo não foi apenas morrer por nós, mas garantir que nunca estaríamos sozinhos depois de sua ressurreição. A presença do Espírito também gera frutos visíveis. Paulo descreveu em sua carta aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são apenas comportamentos aprendidos, mas evidências da vida de Deus dentro de nós. Spurgeon dizia que ninguém pode produzir esse fruto por conta própria, mas que quando o Espírito governa um coração, até o caráter mais duro começa a florescer. Isso mostra que o poder do Espírito não se manifesta apenas em dons extraordinários, mas também em transformações cotidianas. É Ele que dá forças para perdoar quando fomos feridos, paciência para suportar provações, mansidão para responder em amor diante da ofensa.
Spurgeon enfatizava que a verdadeira medida de uma vida cheia do Espírito não são manifestações momentâneas, mas um caráter transformado dia após dia. Talvez você já tenha experimentado momentos em que sentiu a presença de Deus de forma palpável. Pode ter sido durante uma oração, um louvor ou até em um momento de silêncio em que lágrimas brotaram sem explicação. Esses são vislumbres do que o Espírito deseja fazer continuamente. Ele não quer apenas visitas ocasionais, mas habitar permanentemente, enchendo cada área da sua vida. Jesus prometeu que ele estaria conosco em todo o tempo, e essa promessa continua valendo hoje. É por isso que o Espírito Santo é chamado de fonte de água viva. Ele não se esgota, não se cansa, não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor parece deserto, quem bebe dessa fonte encontra refrigério. Spurgeon dizia que um cristão cheio do Espírito pode atravessar os piores vales sem perder a alegria, porque dentro dele há um rio que nunca seca. Quando Jesus prometeu o Consolador em João capítulo 14, ele sabia exatamente do peso que os discípulos carregariam e das batalhas que enfrentariam. Eles teriam que lidar com perseguições, rejeições e até a morte por causa do Evangelho. E é por isso que ele assegurou que o Espírito Santo estaria com eles para sempre. Essa promessa não era apenas para aquele grupo, mas para todos os que viriam a crer. Isso significa que hoje, 2000 anos depois, essa mesma presença continua disponível para nós. Charles Spurgeon enfatizava que essa foi a maior herança que Cristo deixou à sua igreja: o Espírito Santo como companheiro constante. O Espírito não é apenas uma presença que conforta, mas também uma voz que orienta. Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade. Essa promessa mostra que a vida cristã não é um caminho de cegueira, mas de direção. O Espírito fala, corrige, ensina e alerta. Ele nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, entre a vontade de Deus e os enganos do mundo. Quantas vezes não sentimos aquele incômodo interior diante de uma escolha errada? Esse é o Espírito nos chamando de volta ao caminho da vida. Spurgeon dizia que a diferença entre um cristão maduro e um imaturo é a sensibilidade à voz do Espírito. Essa voz também se manifesta na oração. Paulo afirmou em Romanos capítulo 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando não sabemos como orar, ele ora por nós. É um consolo saber que nunca nos aproximamos do trono de Deus sozinhos, porque o Espírito está ao nosso lado. Esse é um dos maiores mistérios da fé. Mesmo no silêncio, nossa alma está sendo apresentada diante do Pai pelo Espírito que habita em nós. Spurgeon dizia que essa realidade é o maior alívio para o cristão aflito, porque significa que mesmo as orações mais frágeis chegam perfeitas ao coração de Deus. Outro aspecto fundamental é a coragem que o Espírito nos dá. Pense em Pedro. Antes de ser cheio do Espírito, ele negou Jesus diante de uma simples serva. Mas após o Pentecostes, pregou com ousadia diante de multidões, enfrentou prisões e até a morte sem recuar. Esse é o poder do Espírito: transformar covardia em coragem, medo em ousadia, fraqueza em força. Spurgeon comparava isso a uma vela acesa por um sopro divino. O mesmo objeto que antes iluminava pouco, agora se torna uma tocha que clareia tudo ao redor. Esse é o efeito de uma vida cheia do Espírito. E não é apenas coragem para testemunhar, mas também para resistir. O mundo apresenta tentações constantes, mas é o Espírito quem nos dá poder para dizer não. Ele não apenas nos mostra o que é errado, mas nos dá força para escolher o certo. A vitória sobre o pecado não vem do esforço humano, mas da cooperação com o Espírito Santo. Spurgeon pregava que tentar vencer o pecado sozinho é como tentar apagar fogo com gasolina. Apenas o Espírito pode mortificar os desejos da carne e produzir santidade verdadeira. O Espírito também nos une como igreja. Jesus sabia que seus discípulos precisariam uns dos outros, e é o Espírito quem cria essa comunhão. Ele distribui dons, capacita cada membro e edifica o corpo de Cristo. Spurgeon lembrava que uma igreja sem o Espírito é apenas uma instituição, mas uma igreja cheia do Espírito é uma chama viva que ilumina a sociedade. Essa unidade não significa uniformidade, mas diversidade que coopera para um mesmo propósito. Outro ponto poderoso é a esperança que o Espírito gera em nós. Jesus prometeu que o Espírito seria a garantia da nossa herança eterna. Isso significa que sua presença em nós é como um selo divino, uma marca de que pertencemos a Deus e que nada poderá nos separar dele. Essa certeza muda completamente nossa visão do futuro. Não caminhamos com medo, mas com confiança. Mesmo diante da morte, sabemos que a vitória já está garantida.
Spurgeon dizia que o cristão pode encarar o futuro com serenidade porque carrega dentro de si o penhor da eternidade. Talvez hoje você se sinta cansado, fraco ou até desanimado na sua fé. Mas lembre-se, o Espírito Santo está em você. Ele é o Consolador que fortalece, o conselheiro que orienta, o intercessor que ora em seu favor, a fonte que nunca seca. Você não precisa caminhar sozinho. A vida cheia do Espírito não é uma experiência reservada para poucos, mas a herança de todo cristão. O segredo é buscar diariamente essa presença, abrir espaço em oração, meditar na palavra e se render ao controle de Deus. Quanto mais espaço damos a Ele, mais Ele transforma cada área da nossa vida. Essa é a revelação que Charles Spurgeon tanto pregava. O poder escondido do Espírito Santo não é um mistério distante, mas uma realidade presente que pode mudar completamente nossa caminhada. Ele é quem dá vida à palavra, quem sustenta nossa fé, quem nos mantém firmes mesmo quando tudo parece desmoronar. Viver no Espírito é viver a plenitude da promessa de Jesus, nunca estar sozinho, sempre ter direção e permanecer cheio de esperança. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a dar um passo simples de fé agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa redescobrir a presença do Espírito Santo. Juntos, vamos espalhar essa verdade e viver cheios da presença de Deus, experimentando o poder que consola, transforma e dá vida.